Fala galerinha, eu sou a Nádia, bem-vindos ao meu canal. E o vídeo de hoje eu acho que é o vídeo que eu mais queria fazer todo o momento, porque é o vídeo falando sobre a minha residência que finalmente chegou. E vou estar compartilhando com vocês um pouco da minha história, como foi, quanto tempo demorou, o que eu precisei fazer. Não foi difícil de fazer, foi muito demorado. A gente chegou aqui em Portugal em novembro de 2018 e como a minha filha era muito pequena, eu tinha 4 meses, eu só comecei a trabalhar mais pra frente, em junho de 2019. Comecei a trabalhar como o período de experiência e tudo mais, e em agosto eu consegui o contrato de trabalho. E com esse contrato de trabalho eu consegui dar entrada na manifestação de interesse de residência, que é o que você precisa ter da entrada para você poder morar aqui legalmente, ser um residente português. Porque ainda tem um acordo entre Brasil e Portugal onde o brasileiro não precisa de visto, pelo menos não até agora onde eu tô gravando esse vídeo, 2021. Não precisa de visto de turista. Você pode vir para cá com a passagem de ida e volta, com o hotel já confirmada a sua estadia. Você apresenta toda essa documentação na imigração e você consegue entrar sendo brasileiro. Então, eu vim como turista aqui e só então, depois que eu tive esse contrato de trabalho, que eu dei entrada na residência. E já tinha passado o tempo de turista, mas mesmo assim eu dei entrada, não há problema nenhum. A única coisa que vai mudar se você tá como turista ainda legalmente ou não, se já passou esse tempo, é na hora que você for tirar realmente a sua residência, que você vai pagar uma multa, e se você deu entrada enquanto ainda estava no seu tempo de turista, você não paga essa multa. Mas se já passou o seu tempo de turista, você pode dar entrada na mesma, isso não difere muito. E o que você precisa como documentação para dar entrada nessa manifestação de interesse de residência? É o seu NIF, que é o primeiro documento que você tem que tirar assim que você chega aqui em Portugal, que é como se fosse o CPF no Brasil. E como que você faz isso? Você precisa de um português para poder ser o seu representante fiscal, que vá lá e assine por você. É fácil conseguir isso? Se você vem pra cá sozinho, não é fácil. É gratuito? Se você tiver alguém que possa fazer isso, tipo, de boa vontade pra você. O que acontece muito é pessoas que cobram pra poder assinar por você esse documento. Então, essa é uma pequena burocracia que você tem que passar assim que você chegue aqui em Portugal. Mas ele é o principal documento para você conseguir pelo menos um trabalho sendo turista. Então, assim que você chega, a primeira coisa que você faz é procurar resolver o seu NIF, se você quiser realmente continuar aqui em Portugal, morar aqui e não só ser turista que vai vir e vai voltar pro Brasil. Então, você tira esse documento, esse NIF e pronto, já tá a primeira parte feita. Depois, você conseguindo um contrato de trabalho, você tem que dar entrada na Segurança Social, o que é o INSS no Brasil. No meu caso, e eu acho que a maioria, quando você começa a trabalhar por uma empresa, a empresa já dá entrada se você ainda não tem. No meu caso, a empresa deu entrada na minha segurança social, depois eu tive esse número, tudo certinho. Também é o segundo documento que você precisa ter para você dar entrada na sua residência. O terceiro, o contrato de trabalho. Guarde todos os recibos, que no caso é o holerite, que você tiver, para poder comprovar que você tem como se manter aqui em Portugal e para poder comprovar que você está sim recebendo e que você está descontando da segurança social, porque isso também é muito importante, porque eles pedem o meio de subsistência aqui em Portugal. Você tem que alugar um quarto, um apartamento, uma casa, enfim, você tem que alugar algum lugar para você morar aqui, porque você precisa de um comprovativo de morada. O contrato de arrendamento, né, de aluguel, no seu nome, tudo certinho. Você também precisa disso. Para você pedir a residência aqui, você tem que comprovar que você está morando, você precisa comprovar que você tem como se manter, e você tem que comprovar que você tenha uma pessoa que tá te dando um emprego, ou então que você tá ali pagando, tendo seus recibos na Segurança Social. Depois, você precisa dos seus antecedentes criminais do Brasil.
Como que você faz isso? No próprio site da Polícia Federal tem como você pegar esse antecedente criminal e você tem que validar ele. Antigamente era preciso ir até o consulado validar o atestado, o antecedente criminal, mas hoje em dia já você não precisa mais fazer isso. Você só basta ir no site da Polícia Federal e lá mesmo tem como você validar, que é uma coisinha que você imprime na parte de trás, enfim, é bem simples também. E o antecedente criminal português, se você morar aqui há mais de um ano, é só você autorizar o próprio CEF a pegar e entrar com os seus dados para ter um nada consta. Então você também não precisa mexer com essa parte. O que você precisa é o contrato de trabalho, o seu NIF, a sua segurança social, os seus recibos para comprovar que você tem sim uma renda aqui e o atestado de morada para comprovar que você também mora aqui e os antecedentes criminal do Brasil. Depois de tudo isso, você vai entrar no site do CEF, que é o Serviço de Estrangeiro, entra e pede, se for o seu caso, por contrato de trabalho, tem lá o artigo 88, que é por contrato de trabalho, você dá a entrada, coloca todos os seus dados, tudo certinho, preenche tudo, olhe para ver se não tem uma vírgulazinha errada, porque se tiver, o seu processo não vai andar. E você vai digitalizar todos esses documentos que você precisa e vai colocar nessa página do CEF, onde eles vão analisar toda essa documentação para ver se está apto ou não a ter autorização de residência. Esse processo eu dei entrada no final de agosto, início de setembro de 2019. Até eles analisarem essa documentação e aceitarem a minha manifestação foi até junho de 2020, no meio da pandemia. Então foi de final de agosto, início de setembro de 2019 até junho de 2020, só para eles aceitarem o meu pedido. O que é aceitar esse pedido? Me colocar na fila de espera para o agendamento da entrevista. Então demorou todo esse tempo só para isso, só para entrar numa fila. Depois disso, junho de 2020, todo dia eu entrava para ver se tinha agendamento. Nunca abria agendamento em lugar nenhum de Portugal, em nenhum CEF, não só na minha cidade. Tentava em outras cidades também e não tinha agendamento, estava tudo parado. Então era aquela coisa, você ficava desanimada, porque já fazia basicamente um ano que eu tinha dado entrada na minha documentação e ainda não tinha saído nada, não tinha andado pra frente em nada. Então é mesmo ter paciência, porque demora muito. Quando que eu fui receber um e-mail falando que tinha agendamento disponível? Foi em outubro de 2021, então já tinha passado muito mais tempo. Dei entrada em 2019, demorou mais de 2 anos só para conseguir o agendamento. Então, no final de outubro, mais ou menos, eles me mandaram um e-mail que estava disponível um agendamento para o meu processo. Entrei e agendei para o dia 19 de novembro. Cheguei lá, no horário, tudo marcado, e a minha experiência foi super tranquila. Cheguei lá, a mulher, né, do guichê do CEF pediu toda a documentação que eu já tinha digitalizado e mandado para eles e enviei tudo para ela. Ela só me mandou um formulário para eu preenchi esse formulário, paguei 50 euros para ter o meu cartãozinho e ela disse que de 30 a 40 dias iria chegar o meu cartão. Demorou menos que isso, eu recebi agora essa semana. Hoje é dia 17, mas acho que eu devo ter recebido pelo dia 14 o meu cartão. Então, menos de um mês já chegou o meu cartão, finalmente. Tá aqui o meu cartãozinho. Então, o tempo, essa demora inteira, pelo menos o cartão chegou rápido. Eu tava preparando para chegar só pro ano que vem, que eles davam um prazo de 30 a 40 dias, mas que eu tava esperando que fosse uns 2 meses para mais. Mas eu acho que isso já depende muito da região. Eu fui atendida pelo CEF de Aveiro, então eu acho que não tinha tanta demanda assim, então por isso que foi mais rápido o meu processo. Então, é uma coisa que, se você vier pra cá,
e dê a entrada, saiba que demora, gente. E nesse tempo que eu dei a entrada, já tinha passado meu tempo de turista, você tava ilegal? Não, não estava ilegal, porque eu já tinha dado a entrada na minha residência e eu já tinha a minha residência, a manifestação, digamos assim, aceita. Eu já tinha o número que ela tinha sido aceita. Eu realmente só estava esperando abrir o agendamento para eu poder ir e oficializar, pagar a multa, pagar o cartão e ter o meu cartão. Então, o CEF, a polícia, enfim, eles não iriam vir aqui e me deportar por causa disso, jamais, porque eu tinha realmente a residência, a manifestação de residência já aceita. E se você é uma pessoa que chegou aqui, acabou o tempo de turista, e ainda não conseguiu dar a entrada, você não tá ilegal, você tá indocumentada. O que é isso? Você tá tipo, irregular, mas ninguém vai chegar e vai bater na sua porta, a imigração vai bater na sua porta e vai te deportar por causa disso. Não. Obviamente, se você não fizer nada de errado, se você não causar problemas com a polícia, ninguém vai saber se você tá ou não irregular no país. O que você não pode fazer? Você não pode dirigir, por exemplo. Eu acho que isso é a coisa que mais pega. Você chega, você só pode, se você tiver carta no Brasil, ela só vale aqui nesse tempo de turista. Então, nesses 180 dias que você está aqui como turista, você dirige, a sua carteira de habilitação no Brasil vale legal. Passando esse tempo, se você for pego dirigindo, tchau. Você não pode, você tem que ter uma carta de condução portuguesa. E como que você tem uma carta de condução portuguesa? Só depois que você tiver esse cartão de residência. Se você tem esse cartão de residência, você tem carteira no Brasil, você faz equivalência, troca sua carteira do Brasil pela de Portugal e beleza, pode dirigir. Se você não tem, você vai numa autoescola, tira a sua carteira de condução aqui, normal. Se você não tem o cartão residente ainda e já passou o tempo de turista, não pode dirigir. Então, você não pode dirigir, você não pode sair de Portugal, você não pode viajar. A Espanha fica 2 horas de onde eu moro. E eu podia viajar? Não podia. Nunca saí de Portugal desde que eu cheguei aqui em 2018. Porque se você está em processo para morar em Portugal, você não pode sair até que esse processo esteja terminado. Então, você meio que fica aqui e quer morar aqui, fica aqui até ter o seu documento. Não podia voltar pro Brasil. Tô esse tempo inteiro sem ver a minha família. Mas é isso, é só agradecer, porque agora finalmente, depois de tanto tempo, eu consegui ter esse cartão. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Já deixa o like, se inscreva aqui no canal, me siga no Instagram. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me mandar direct, pode me mandar mensagem, pode deixar aqui nos comentários o que vocês querem saber, como é morar em Portugal, como foi um pouco do processo. Eu espero que tenha deixado um pouquinho claro de como que foi, como tirar essa residência. Não é um passo a passo de como tirar a residência, como eu falei, eu contei um pouco da minha experiência. Porque eu estou mesmo perguntando para quem já tá aqui que a gente vai saber como que realmente é, que a gente vai conseguir matar um pouquinho da nossa dúvida e da nossa curiosidade. Então, pergunta mesmo, me manda mensagem, que tudo que eu puder fazer, tudo que tiver no meu alcance, tudo que eu souber, eu vou estar aqui dividindo com vocês. Porque, como eu disse, há 3 anos era eu que estava do outro lado buscando informação. Então hoje, graças a Deus, eu tô aqui com residência e eu posso poder estar tirando essas dúvidas de vocês. Então, muito obrigada e até já!